Deus. Meus irmãos, nós falamos Deus, o que vem a ser Deus? Deus, muitas vezes, é esquecido dentro da casa de candomblé. Nós não falamos de Deus. Ou quando falamos, não falamos com a mesma frequência com que falamos de orixá. Bom, vamos lá. Quem são nossos ancestrais? Quem eram nossos ancestrais? Nossos ancestrais eram aqueles primitivos homens da caverna que de forma brusca, rústica, prestavam culto àquele ser maior. Tanto é que através de vários simbolismos, a ciência do simbolismo é a primeira ciência que tem de comunicação. Eles começaram a colocar nas paredes das cavernas onde habitavam a representação do que eles queriam. E lá está a representação de um ser maior. E o candomblé, por ser uma religião que se diz antiga, aquela situação toda, descendente, né, que recebeu aquela carga daqueles povos antigos, em momento algum fala de Deus, conforme os homens primitivos faziam e simbolizavam ele em suas coisas. Aquela energia psíquica de Deus está esquecida dentro da casa de candomblé. Mas não é só esquecida, não. Se você perguntasse aquelas mães de santo mais antigas, que a gente dizia aquele povo, qual sua religião? Sou católica. Ela não dizia que era espírita candomblecista. Sou católica. Que as mães de santo da Bahia, elas eram católicas. Aí, elas chegavam, tiravam o Iaô, tinha a missa de Iaô. O Iaô tinha que assistir uma missa na casa de Deus. Ora, a casa de candomblé, então, não é a casa de Deus. Eu fiquei pasmo, meus irmãos. Minhas irmãs, eu não consigo entender. Mas, fazer a missa, aí diz o seguinte, não, Exu não pode entrar na casa de Deus, que é a igreja. A missa corre lá dentro e tem que ficar do lado de fora. Podemos ver uma completa ignorância da nossa religião. E não parava por aí não, meus irmãos. Tá? Se você chegasse e perguntasse o nome de Deus a qualquer uma dessas mães, a Javé, Jeová, jamais ele iria dizer Olodumare, Olorum, Olof, Olodum. Aonde que o irmão já viu o culto do sol e o culto da lua dentro da casa de santo? O culto da lua representa também Olodumare. O culto do sol representa também Olodumare. Mas por que nós não vemos? Por que nós não fazemos o dia do agradecimento? O dia do muito obrigado. Agradecendo a Deus por tudo que nós temos nas nossas vidas, as coisas ruins e boas. Porque as coisas boas é para nos incentivar, as coisas ruins é para nos ensinar. Nós não temos isso. Esse Deus que no candomblé, ou não vou dizer o candomblé, vou dizer as religiões que deram origem ao candomblé, via ele como fonte de concórdia, paz, amor e felicidade. Onde que você escuta o pai de santo, a mãe de santo falar isso para você dentro da casa de santo? Ele que criou aquele ser, que criou tudo que existiu, existe e existirá. Nós não vemos isso, tá? Ele que é o Senhor desse mundo e dos outros mundos também. E aonde que está isso? Sabe por quê? As outras religiões, parece até que Deus é registrado como propriedade dela.
O macumbeiro não pode chegar e ter Deus dentro do centro espírita de Umbanda, dentro do centro ou do terreiro espírita de Candomblé. Até mesmo os kardecistas também têm esse problema. Gente, Deus, ele existe em tudo quanto é lugar. A religião é apenas uma forma de religar você ao Criador. Veja bem, o Criador. Nós dizemos que o orixá é uma divindade, divindade é uma coisa, Criador é outra. Mas as pessoas não entendem dessa maneira. Perguntam para mim, Pai Santo, Deus é masculino ou feminino? É os dois. Ele habita o homem e a mulher. Deus não tem sexo e não poderia chegar a ter. Ele não poderia estar de um lado da criação nem do outro. Na realidade não tem gênero. E isso nós nos esquecemos. Tá? Porque quando nós falamos Olodumare, Olorum, Olodu, é nome de Deus? Não. Direção. A criatura que somos nós não podemos dar nome ao Criador, nós não conhecemos toda a extensão dele. Nós falamos universo. Nós conhecemos todo o universo? Nós conhecemos tudo o que acontece no universo? Não. Então é a mesma coisa nós com Deus. A nossa ciência é a religião. O que nós cremos em Deus é aquilo que nós vamos vendo, vamos observando, vamos passar. A casa de santo, quando ela deixa de falar de Deus e fazer as situações do culto, que seria o culto de ação, né? Se dirigindo ao Criador das coisas, nós perdemos. Nós escutamos chegar e dizer assim, não, porque eu sigo a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Mas o que está escrito na Bíblia foi escrito de acordo com a vontade dos homens, a política de Constantino, uma série de outras situações. Não é o que se deveria chegar a ser. Aí tem a Bíblia evangélica, a Bíblia católica, a Bíblia dos ortodoxos. A Deus encarnou seu único filho? Não. Ele não teve um único filho. Toda a criação é o filho dele. Então, essa é a situação. Meus irmãos, e se nós chegarmos a ver em determinados pontos alguns livros da Bíblia, como Juízes, Samuel, Reis, nós vamos ouvir falar de Aserá. Dizem alguns que são a esposa de Deus. Entretanto, meus irmãos, o Candomblé afirma o seguinte: Deus ele se manifesta tanto de forma masculina ou feminina, porque ele não tem gênero. Se ele fosse masculino, ele não conheceria a parte feminina, porque não estaria nela. Tá? Se ele fosse feminino, não conheceria a masculina. Ou seja, ele apenas dividiu em experiência para que pudéssemos evoluir cada um segundo, chegará a um ponto em que nós não teremos mais o gênero. Mas isso daí é uma coisa mais para frente. Por hora, nós precisamos entender o seguinte: não podemos fazer muita coisa dentro da casa de santo se nós não fizermos também um momento direcionado ao Criador de todas as coisas. E o sol é o que representa o Olodumare dentro da casa de santo. E o orixá Jagumalê é aquele orixá que é direcionado ao culto dele, a cerimônia do sol. E esse orixá ele fica sempre direcionado para onde o sol nasce, que é o momento em que o Olodumare vem com toda a sua energia mostrando. Meus irmãos, Deus acima de todas as coisas. Nós podemos dizer Olodumare, Axé ou Atobi. A força de Olodumare é a maior de todas. Olodumare, Axé, Aláfia, ou seja, a força de Olodumare é que traz a felicidade.
Enquanto nós não chegarmos, não nos referimos ao Logomai, nós seremos uma casa vazia de amor. Por isso que as pessoas saem da casa de santo e vão buscar Deus na igreja, em outros lugares, porque o pai de santo, a mãe de santo não sabe falar de Deus. Ele fala de matar galinha, mas ele não sabe falar do Criador de todas as coisas. O Logomai, o misericordioso, o bondoso, o benevolente, o que traz a felicidade. Olodumare, fonte de amor, felicidade, paz e luz. Você já ouviu falar isso na casa de santo? Não. Mas está nos rituais de Ifá. Por que o pai de santo e mãe de santo não fala isso? Não interessa. Não dá dinheiro. Agora matar galinha para orixá dá dinheiro. Aí ele quer fazer. Matar galinha para Pombagira e Exu dá dinheiro, ele quer fazer. Gente, ele está comercializando a religião e você está ajudando. Vamos modificar isso? Não é por mim não, é por você. Tá bom? Axé, Exu Mojubá, Exu Laroi, Exu Mojubá, Exu é o filho e os olhos de Olodumare. Axé Exu, Axé Oxetorá.